Ok, tá gravando, né? Boa noite, galera. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com vocês, até porque a maioria das pessoas que estão aí assistindo são alunos do curso de Estética e Cosmética, que é de onde eu saí. Então, para mim, assim, é uma honra, porque eu sei exatamente o que é estar sentado nessa cadeira. Eu me sinto privilegiada em poder dividir um pouco de conhecimento com vocês, construir aqui o conhecimento com vocês. Vocês estão me ouvindo direitinho? Só para eu me situar. Tá tudo ok, né? Então tá bom. Oi, deixa eu ver. Ok, eu tô vendo aqui na minha frente agora só a professora Cíntia. Mas tá tudo ok aí, né? Então vamos lá. É porque Professora assim. Edna, perdão, é porque eu desativei a apresentação por alguns instantes enquanto você conversa com o pessoal, para o pessoal te ver, prestigiar a sua produção de hoje, ver como a senhora está bonita. Ah, tá, olha só, vê se Quando for para pode. iniciar a apresentação, pode me avisar que eu coloco aqui os slides para você, tá bom? Pois trate de colocar os slides aí, me tire de tela cheia, pelo amor de Deus. Deixa eu só passar mais algumas orientações. Pessoal, não esqueçam de desativar a câmera. Cliquem no centro da tela para desativar a câmera. Desativem o microfone e a câmera, tá? Para melhorar a conexão de vocês. Muito bem, obrigada. Vou colocar os slides então, só um minuto. Obrigada, amiga. Ana Paula, professora Ana Paula, dando um oi aí. Meu Deus, vocês não têm noção da responsabilidade minha hoje. Por quê? Porque assim, eu estou conversando com alunos que vão ser meus colegas de profissão. Eu estou aqui ministrando esta aula para minhas colegas de profissão, tanto da área da estética quanto professoras, e a professora Gardene acabou de entrar, então minhas mãos já gelaram, porque ela foi minha professora, entendeu? Então, assim, pense na responsabilidade que eu tô, e o frio na barriga aqui. Se eu falar alguma coisa errada, minha professora me puxar as orelhas. Saudade, professora Gardene, um beijo, prazer ter você aqui na minha aula, tá? Uma honra mesmo. Então, vamos lá. Pode colocar o primeiro slide da minha apresentação, por favor? Tá. Esse aqui por enquanto, e depois eu já vou te pedir para passar o próximo. Então, a aula de hoje, ela é muito especial para a terapia capilar. Por que que a gente traz a terapia capilar como, assim, a nossa menina dos olhos da estética atualmente? Porque nós estudamos terapia capilar, colocamos terapia capilar em prática, mas com estudo, com profundidade científica. Nós sabemos que existem muitos profissionais que estão trabalhando com a terapia capilar, mas sem se aprofundar no tema. E eu quero, assim, agradecer e parabenizar vocês, porque vocês poderiam estar assistindo novela, Jornal Nacional, comendo, porque é o que a gente tem feito muito nessa quarentena, mas vocês estão aqui enriquecendo o currículo de vocês, vocês estão aqui aprendendo, isso é muito importante. Porque para ser um terapeuta capilar, gente, não basta passar argila na cabeça da pessoa. Eu até brinco assim que a argila não fideliza cliente nenhum. A argila faz o cliente, às vezes, pensar o seguinte: poxa,
eu vim aqui para passar argila na minha cabeça, isso aqui eu posso fazer em casa. Então, a terapia capilar, ela é muito mais profunda, ela vai muito mais além. E nós temos que tratar com toda a seriedade e oferecermos ao cliente o melhor que tem no mercado. Até porque nós também, quando estamos estudando mais e quando temos aparelhos melhores, nós vamos também ganhar mais. Vamos fidelizar o cliente e vamos ganhar mais. É bem melhor a gente atender um cliente que paga R$ 200 numa sessão do que atendermos dois que paga R$ 100 cada. Vocês não concordam? Então, hoje, o que eu vou trazer para vocês é laser e LED na terapia capilar. E o laser e o LED na terapia capilar é o que há, assim, de moderno, bonito, cativa o cliente. Tem alguns pontos negativos, tem também, que depois eu vou explicar para vocês. Mas, a princípio, além dos resultados que o LED e o laser trazem, ele é muito importante na fidelização do cliente. Entendam que cliente gosta de aparelho. Entendam que cliente gosta de luz. Então, quando a gente fala, eu vou utilizar o laser, ou quando ele vê a gente ligando o laser, o LED, é como se o olhinho do cliente brilhasse para a nossa terapia. E, ao mesmo tempo, ele não vai ficar pensando, igual a argila, que ele poderia fazer isso em casa. É um dos pontos, assim, mais positivos que eu vejo na terapia do laser. Pode passar. Me apresentar para alguns que não me conhecem. Antes de eu me apresentar, eu quero pedir a vocês para me seguirem no Instagram, prof_Edna Braga. Eu preciso vender o meu peixe para vocês, então vocês têm que me seguir lá no Instagram. Olha, se eu estivesse dando aula para vocês, assim, na sala de aula, eu já ia ameaçar, porque eu consigo muito seguidor na base da ameaça, entendeu? E os clientes, eu consigo também que eles me sigam no Instagram na base da ameaça. Então, eu falo assim, como eu me especializei mesmo em terapia capilar, e principalmente em queda de cabelo, eu falo para o cliente assim, você já está me seguindo no Instagram? Aí aquele cliente que fala que não, eu falo, não vai nascer nenhum fio de cabelo aí na sua cabeça antes que você me siga. Então, prof_Edna Braga, me sigam lá. Me apresentando aqui para vocês, rapidamente, eu sou cosmetóloga esteta, assim como a maioria de vocês serão. Eu sou pedagoga, sou graduanda em farmácia, sou especialista em tricologia, especialista em docência do ensino técnico e profissionalizante, especialista em docência superior e especialista em gestão e empreendedorismo. Eu dei aula no Senac durante 5 anos, eu saí esse ano para me dedicar realmente a um outro projeto que eu tenho. Esse ano eu não peguei turma em faculdade, eu peguei turma numa pós-graduação só, uma pós-graduação de biomedicina estética, onde eu vou ministrar especificamente a parte de tricologia. Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade e digo que quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que tem que estudar. Então, uma vez que nós começamos a estudar, vamos continuar aí por muitos anos. E quero hoje compartilhar um pouco com vocês dessa minha experiência e principalmente dessa terapia tão maravilhosa. Pode passar. Então, vamos lá. Laser e LED na terapia capilar. Primeiro, este laser que a gente utiliza para a terapia capilar, ele é chamado de laser de baixa potência ou laser terapêutico. Então, ele não é aquele laser agressivo, por exemplo, da depilação a laser, aquele laser agressivo lá do CO2 fracionado, por exemplo, que a gente sai com o rosto inchado. Então, esse laser, ele tem uma potência menor,
ele é um laser terapêutico. Então, ele é um laser que nós utilizamos para fazer diversos tratamentos. Claro, nós vamos focar na terapia capilar, mas quando eu falar dos benefícios aqui, vocês vão lembrar da acne inflamatória, vocês vão lembrar, às vezes, da pessoa que está com edema. Então, não é só a questão da terapia capilar, aqui é porque nós estamos focando. Então, se você compra um aparelho de laser ou de LED, ou que junta as duas coisas, já eu vou explicar isso, você não vai trabalhar só no capilar. Então, você vai fazer tratamentos faciais, onde você também vai utilizar esse aparelho. Ele não vai ser aquele aparelho que vai ficar lá guardadinho, descansando, não. Realmente é um aparelho que você vai... Meu colega de sala está me atrapalhando aqui. Realmente você vai utilizar muito o aparelho. Nós vamos conversar um pouco também sobre o preço dos aparelhos, tá? Vocês vão ver a diferença de um aparelho que é só LED, de um aparelho que é laser e LED, porque tem muita diferença. Mas, afinal de contas, qual é a diferença entre laser e LED? Isso é uma dúvida muito recorrente. Por quê? Porque a gente vê, por exemplo, a foto, a imagem lá no Instagram, ou a imagem de algum profissional fazendo a terapia, a gente não faz ideia se aquilo é laser, se aquilo é LED, porque é luz. Então, afinal de contas, que luz é essa? Para que essa luz serve? O cliente, geralmente, ele chama tudo de laser, porque o cliente, ele realmente não tem obrigação de saber. Eu sempre falo isso para os alunos, o cliente não tem obrigação de saber nada, nós é que temos que saber. Então, existe uma infinidade de cores, mas eu vou explicar para vocês qual é laser e o restante tudo vocês vão ver que é LED. O laser, ele é mais restrito e, inclusive, é bem mais caro. Pode passar. Então, olha só. A principal diferença entre o laser e o LED está no comportamento da luz. Não é na cor da luz, é no comportamento. Também não é na profundidade que a luz pode atingir, tá? Não pense assim, porque é LED vai ficar mais superficial e porque é laser vai ficar mais profundo. Não, tem LED também que chega a ser mais profundo. Mas o que acontece? Assim como vocês estão vendo aí nessa imagem, o LED é uma luz mais espalhada. Ela se dissipa mais no ambiente, ela se dissipa mais no tecido. Então, o LED, ele é menos eficaz, digamos assim, do que o laser. Por quê? Porque a luz do laser é uma luz que a gente chama de colimada. É uma luz que tem uma direção mais fixa. Ela tem uma direção mais única. Então, ela não se espalha tanto nos tecidos quanto o LED. Mas, em compensação, o laser, dependendo da situação, a luz ela pode se refletir também com mais facilidade e não penetrar no tecido que a gente quer. Como assim, professora? Por exemplo, o laser, o que a literatura nos fala é que se a gente colocar no couro cabeludo molhado, por exemplo, ou no cabelo, na haste molhada, a água, ela vai criar uma barreira e vai atrapalhar que esse laser penetre, que esse laser faça realmente o papel para o qual ele foi feito. Diferentemente do LED. Vocês vão ver lá na frente que o LED a gente pode trabalhar, por exemplo, com cabelo úmido, com couro cabeludo úmido, a gente pode utilizar para permear ativo, coisa que no caso do laser vermelho nós não podemos. O laser, existem dois tipos de laser, gente, é o vermelho e o infravermelho. Mas vocês vão ver que existe o LED vermelho também. Aí agora pronto, professora, agora lascou. Se existe laser vermelho, LED vermelho, Jesus amado, como é que eu vou saber qual é qual?
pelo fabricante, pelo aparelho que você vai comprar. Então, outro dia eu estava olhando um aparelho, feliz da vida, achando assim aquele aparelho mega maravilhoso. Depois eu fui ver que ele era só LED, que não tinha laser nele. Aí já me desanimei. Mas assim, não que só com LED você não tenha resultados muito bons. Você tem, e para você começar a trabalhar, talvez você tenha que adquirir apenas LED. Não tem problema, futuramente investe em uma terapia mais cara, que seria o laser. Então, recapitulando aqui, a diferença não está no comprimento da onda, a diferença não está no comprimento, nos nanômetros, ou seja, na profundidade que essa luz pode atingir. Está no comportamento dessa luz. Então, a luz do LED, ela se espalha, ela é uma luz que se dissipa com mais facilidade. A luz do laser é uma luz mais focada, é uma luz que tem uma direção mais definida. Pode passar. Quando nós compramos aparelhos de laser e de LED, é muito comum no mercado existir esses objetos aí, que eu posso chamar de objeto, que é o cluster, que é esse branquinho, e a caneta. Então, geralmente, vende-se assim, um aparelho maior, aí ele tem um preço. Aí vende-se as canetas e os clusters separadamente. Ou seja, às vezes a gente vê um aparelho que custa R$ 1.800, mas é só o aparelho, não vem nem com uma caneta, nem com um cluster. Aí, quando a gente vai fazer as contas, para conseguir um cluster desse aqui e juntar com o aparelho, dá 3 mil. Só um cluster desse custa, em média, R$ 900, dependendo da função. Por quê? Quando a gente compra o aparelho, existe um cluster ou caneta, existem variações. Então, assim, não tem como no mesmo cluster eu utilizar, por exemplo, eu quero utilizar nesse infravermelho, LED, laser vermelho, LED azul, tudo com esse cluster. Não, infelizmente não é assim. Então, tem os clusters que já são casadinhos. Então, tem aquele que é só laser vermelho com LED azul. Tem o outro cluster que é LED mais LED, que é LED vermelho mais LED azul. Aí as canetas, elas vêm individuais. Então, é uma caneta para laser vermelho, uma caneta para infravermelho, uma caneta para laser vermelho, LED azul. Recapitulando, vamos voltar aqui. Canetas, elas não vêm combinadas, elas vêm uma por cor e uma por função. No cluster, às vezes vem combinado duas cores, que pode ser ou só LED, ou só duas cores de LED, ou pode ser uma cor de LED com uma cor de laser. Lembrando que onde há laser, sempre vai ser mais caro. Pode passar. E sobre as cores? Agora eu vou explicar aqui um pouco mais para a gente se aprofundar nessa questão das cores. A cor vermelha, que vocês estão vendo aí, a cor vermelha, ela tanto pode ser LED. Tem alguém falando aí, Lidiane falando, Lidiane Nascimento está falando. Lidiane, desliga seu microfone. Aê, muito bem. Linda, Lidiane. Então, vamos lá. Sobre as cores. A cor vermelha, a luz vermelha, ela tanto pode ser LED, quanto pode ser laser. Mais uma vez, quem vai me dizer isso, professora? Quem vai me dizer se eu estou comprando laser ou se eu estou comprando LED? As especificações do aparelho. Então, você vai ler as especificações, verificar se você está comprando um laser ou se você está comprando LED. Com relação a isso aí, às vezes até na propaganda principal, eles colocam assim, laser.
Mas quando você vai ler lá nos pormenores, e quando você for comprar um aparelho, é bom até você procura um manual de instruções antes no Google, dá uma lida, dá uma olhada, para você ter certeza. Por quê? Porque não são aparelhos baratos. Se não são aparelhos baratos, não corra o risco de comprar um aparelho errado. Então, a luz vermelha, lembrando, ela tanto pode ser LED quanto pode ser laser. No mesmo aparelho, geralmente não. Geralmente não. Geralmente, o aparelho que tem laser, ele já vem com o laser vermelho. Ele não tem o LED vermelho junto. Ele vai ter LED de outras cores. O laser, o aparelho que vem LED vermelho, geralmente ele vai ser só de LED vermelho e LED azul. Não vai ter laser nele. Eu vou mostrar lá na frente um exemplo desse aparelho. Ah, um exemplo é esse que está aqui, ó. Esse aparelho que vocês estão vendo, eu vou mostrar ele lá mais na frente, mas esse aparelho, ele é um aparelho, é esse aí que eu estava empolgada. Esse aí eu estava achando que ele tinha laser e LED. Mas não, ele tem realmente a luz azul e a luz vermelha, mas é tudo LED. E ele custa quase 3 mil. Então, ele é um aparelho muito caro para não ter laser. Eu acho ele muito caro para não ter laser. Mas é porque ele é tão bonito, enche tantos olhos que dá vontade de comprar. Vamos passar para frente para vocês entenderem melhor. Olha só. Luz vermelha, então, pode ser LED, pode ser laser. Pode passar. O laser vermelho, qual é o mecanismo de ação e quais as funções? Primeiro, o laser vermelho, nós não estamos falando do LED vermelho, nós estamos falando do laser. Ele é usado apenas no cabelo seco. Você pode utilizar no couro cabeludo e você pode utilizar também na haste. Mas o principal uso dele é realmente no couro cabeludo. Então, uma função muito maravilhosa desse laser é a estimulação da produção de ATP. Eu fico aqui sentida de não estar numa sala de aula para eu já perguntar para vocês o que é ATP, porque vocês já sabem. Adenosina de trifosfato, ou seja, ele vai estimular a produção de energia para as células. Lembraram disso? Então, se as nossas células elas vão ter mais energia, elas vão trabalhar melhor. As nossas células elas vão ficando cada vez mais preguiçosas e nós vamos envelhecendo a cada dia. Se nós temos um recurso para dar um chá de ânimo nas nossas células, por que não? Então, esse laser, ele é muito utilizado realmente no couro cabeludo. Qual a distância que a gente coloca do couro cabeludo em si? Você pode até encostar, não tem problema. Tá tudo ok aí? É porque mudou a tela aqui para mim? Deixa eu só voltar a minha tela. Deixa eu clicar nela para ver se ela vem para cá. Pessoal, desativem as câmeras de vocês para não dar interferência na transmissão para a professora Edna. Fixem o alfinete na apresentação dos slides. Procura aí, tá no nome de Rúbia. Procura a apresentação e fixem o alfinete, ok? Conseguiu localizar, professora? Tá aqui, mas eu não consigo colocar na minha tela. Eu só vejo você, Rubem. Procura outra Rúbia aí na lista onde tem assim pessoas. Aí procura outra Rúbia que vai aparecer para Não, só você. para colocar a tela inicial. Peraí, gente, eu vou sair aqui da apresentação e volto novamente para não dar interferência. Ver se... Agora vai. Edileia e Val Santana, por gentileza, desliguem as câmeras, porque senão dá interferência.
Deu certo. Ok, deu certo. Ok, obrigada. Então, vamos lá. Então, o laser vermelho, ele estimula a produção de ATP, ou seja, ele estimula mais energia para as nossas células, e isso é muito importante. Eu estava dizendo sobre a proximidade do couro cabeludo. Então, pode colocar bem pertinho, não tem problema. Porque esse laser, como eu falei no início da apresentação, ele é um laser terapêutico. Então, ele não vai causar queimadura, ele não vai causar nenhum malefício. Agora, com relação aos parâmetros e ao tempo de aplicação, aí você tem que verificar com o fabricante do seu aparelho. Por quê? Porque varia. Eu tenho manual de instrução, por exemplo, de um fabricante que fala de 5 a 10 minutos por região. Já tem um que fala 40 segundos em cada pontinho. Então, 40 segundos, depois 40 segundos, e você vai seguindo até fazer em toda a região que você quer fazer, e não repassa no couro cabeludo. Então, é muito importante você entender que o seu fabricante, ele vai ditar as regras de como aquele aparelho vai ser usado. Então, você não pega o parâmetro de um aparelho da colega, que é de outra marca, e vai colocar no seu, não. Leia o manual. Gente, a gente tem preguiça de ler manual. Mas leia, tenha ele lá do seu lado para você fazer certo. Ninguém melhor do que o fabricante para nos dizer a melhor forma de utilizar o aparelho que ele fez. Continuando. Trata dermatites no couro cabeludo. Por que trata dermatite? O que é que causa dermatite? Geralmente são inflamações. E olha aqui, ó, anti-inflamatório. Então, se ele é anti-inflamatório, tá vendo que tem anti-inflamatório embaixo? Se ele é anti-inflamatório, ele vai ser fungicida, bactericida. Eu já vi uma professora uma vez falando que substitui a alta frequência pelo laser. Eu não faço isso nas minhas terapias. Eu não substituo a alta frequência por nada, gente. Para mim, a alta frequência é a minha queridinha, e eu utilizo ela sempre antes de qualquer terapia. Então, o cabelo tá limpo, o couro cabeludo tá limpo, taca-lhe alta frequência aqui, faz 5, 10 minutos, depois que tiver limpinho, é que eu venho com as outras terapias. Então, normaliza a circulação sanguínea da região. Então, não é que vai normalizar a circulação sanguínea do corpo todo. Não, é daquela região. Então, se nós estamos falando de terapia capilar, então, uma das coisas que faz o cabelo cair é falta de circulação sanguínea boa. Então, se a circulação sanguínea está ruim, principalmente nos homens, e nós tratamos com o laser vermelho, nós estamos ali ativando a circulação local. Outra coisa que faz o cabelo cair muito também são as inflamações. Os fungos, principalmente, dermatite seborreica, que é causada por fungo. Então, se nós tratamos com esse aparelho que é anti-inflamatório, tá, é porque eu me confundi aqui, que é anti-inflamatório, então a gente vai ter resultado. Lembrando que dermatite seborreica não tem cura, caspa não tem cura, não é contagiosa, não é falta de higiene, mas também não tem cura, tem controle. Então, às vezes, o cliente, ele vem e ele começa a melhorar, às vezes a gente dá uma folga, depois ele passa uns meses bem, acontece alguma coisa, a imunidade cai, alguém olha torto para ele, a dermatite volta, ele vem cuidar com a gente novamente. Tem efeito antiedematoso. Eu cliquei no negócio aqui e saiu. E estou trazendo para vocês aqui agora a novidade, né? Que o laser vermelho, ele também é o que é utilizado para a terapia ILIB. Está muito em alta agora essa terapia ILIB. O que é isso?
é a aplicação não invasiva na região da artéria radial. Ou seja, é bem aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês lá na frente. É bem aqui que o terapeuta faz o estímulo. Isso aqui, quem utiliza mais são os fisioterapeutas. Isso aqui nós não estamos falando de terapia capilar, não. É só um extra para vocês entenderem que se vocês tiverem o laser vermelho, ele vai servir para isso também. Então, pode passar a próximo slide para eu mostrar. Então, o ILIB é isso aí. Então, existe uma pulseira que você compra separadamente, a pulseira da caneta e a pulseira do cluster. Então, são diferentes. Você vai ter que ver se você tem o cluster ou se você tem a caneta ou se você tem os dois. E aí, o laser vermelho, ele vai ficar por um tempo nessa pulseira, na região do pulso, e o que é que vai acontecer? O que que esse laser vai fazer na corrente sanguínea? Agora é na corrente sanguínea toda, não é mais só no local. O que que ele vai fazer? Ele é um excelente antioxidante. O que que é antioxidante, galera? Lembra lá dos radicais livres que nos fazem envelhecer? As nossas células, como eu falei, elas vão ficando cada vez mais preguiçosas, cada vez mais velhinhas, e quando nós utilizamos um ativo antioxidante, por exemplo, na nossa pele, então, esse ativo antioxidante, ele vai tentar contrapor a quantidade de radicais livres que a gente abstrai normalmente do ambiente, das coisas que a gente ingere, e por aí vai. Eu vou, como exemplo, vai que tem alguém que nunca estudou sobre radicais livres, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como uma grande quantidade de radicais livres pode fazer uma pessoa envelhecer. Uma pessoa fumante. Então, a pessoa que é fumante, por que ela envelhece tão cedo? Então, ela muda a voz, ela muda a pele, o cabelo, ela envelhece muito mais cedo. Então, às vezes, nós que somos esteticistas, nós conhecemos uma pessoa fumante pela pele. Por que fica aquela pele sem vida? O que está acontecendo ali? Uma grande quantidade de radicais livres que aquela pessoa está colocando no seu organismo através ali do cigarro. Então, o ILIB vai ser um antioxidante, o ILIB vai melhorar também a nossa imunidade. Então, até nesse período de quarentena aí, a gente vê que tem muitos terapeutas que estão usando, às vezes até nos próprios familiares, tem em casa, vai melhorar a imunidade da pessoa. Só é mesmo um extra para vocês. Tem muitos profissionais que trabalham, mas é mais utilizado pelos fisioterapeutas. Mas só para você saber que se você tiver o laser vermelho, você pode trabalhar com essa terapia também. Pode passar. Voltando ao que interessa, que é LED laser na terapia capilar, eu falei bastante sobre o laser vermelho. Eu falei que o laser vermelho, que a luz vermelha tanto pode ser laser quanto pode ser LED. No mesmo aparelho, professora? Não. Não, geralmente o que tem uma luz vermelha laser não tem luz vermelha LED. Mas como que qual é o mecanismo de ação do LED vermelho? É muito parecido com o laser vermelho, porém, como a luz ela se dispersa mais, não é tão eficaz quanto. É bom também? É bem mais barato? Dá para conquistar os clientes através dele? Dá. Um exemplo de aparelho que é só LED é esse aqui que vocês estão vendo. O Ponce
da Vitale, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Ele é muito utilizado na terapia capilar, em terapias faciais também, mas ele não tem laser. Ele só é LED. Tanto que ele é bem barato. Quando a gente vai comprar aí um aparelho de laser, a gente gasta uns 3 mil em média. Esse custa bem menos de R$ 1.000. Então, é um aparelho bom, supre a necessidade, mas, assim, ele é mais para quem está iniciando. Quando você tiver já um dinheiro a mais, investe no laser também. Pode passar. Eu vou falar da escovinha, pode deixar. Vi que alguém perguntou aí. Agora nós vamos falar da luz azul. Gente, a luz azul, olha aí, ó, só pode ser LED. Então, a luz azul, quando você vê alguém utilizando a luz azul, ali não é laser, ali é LED. Pode ser que seja um único cluster com a luz azul LED e o laser vermelho, e os dois ao mesmo tempo? Pode sim. Às vezes tem o cluster, que é aquele aparelhinho, e nele vem já combinado. Então, lá dentro daquele aparelhinho tem os pontos lá, que vai sair o LED azul e o laser vermelho. Aí faz ao mesmo tempo. Mas, no mesmo aparelho ter LED azul, laser vermelho, LED vermelho, geralmente não. Então vamos lá. Se você verificar que alguém está trabalhando só com o LED azul, só com a luz azul, tenha certeza que aquilo é um LED, porque não existe o laser azul, é apenas LED, ok? E o LED azul, ele é maravilhoso. Pode passar. LED azul. Olha que bacana. O LED azul, diferentemente lá do laser, a gente pode trabalhar com o cabelo seco e com o cabelo molhado. Isso é show! Então, um dos benefícios que a gente tem de trabalhar com essa terapia de luz é porque nós podemos tratar não apenas o couro cabeludo, mas nós podemos tratar também a haste do cabelo. Nós podemos tratar os fios do cabelo da pessoa. E podemos tratar com ele molhado ou com ele seco. Como assim, professora? Vou explicar. O LED azul, ele também é fungicida e bactericida, promove a hidratação dos fios e do couro cabeludo, combate radicais livres, eu vou explicar jazinho. Potencializa os efeitos de produtos cosméticos capilares e traz brilho e sedosidade. Então, olha só, eu posso fazer um tratamento no couro cabeludo para combater radicais livres, para ser fungicida e bactericida, porque nós sabemos que no couro cabeludo nós temos micro-organismos que às vezes são maléficos, mas eu posso, às vezes, até na mesma sessão, cuidar da haste daquele cabelo. Posso fazer a seco, no fio todo, mas eu posso, potencializar o efeito dos cosméticos. Olha que bacana. O que isso significa? Que eu posso lavar aquele cabelo, passar uma máscara, por exemplo, uma máscara aí que você goste, e vir por cima da máscara, sem enxaguar o cabelo, eu venho por cima da máscara com aquele LED azul e faço. Quanto tempo, professora? De acordo com o fabricante do seu aparelho. O meu geralmente fala 20 minutos no cabelo todo. Então, a gente às vezes fala 20, 10, 20, 30 minutos, mas assim, tem pessoa que tem o cabelo longo, tem pessoa que tem cabelo curto, então vai variar. Mas isso é muito bacana, por quê? Porque essa luz, ela vai potencializar com que aquele produto consiga penetrar nas cutículas.
para as cutículas ficarem mais alinhadas. Afinal de contas, com uma máscara hidratante, nós não queremos levar hidratação para os fios? Então a luz azul, ela vai potencializar isso. Se eu utilizasse só a máscara sozinha, você teria um resultado. Se você utilizar a máscara mais o LED azul por cima, aí vai ser show de bola. Então, ele é muito bom. O LED sozinho não custa caro. Geralmente, ele vem em conjunto com o LED vermelho. Geralmente vem o LED vermelho e o LED azul. Às vezes vem até mais algumas cores. Mas, que na minha visão, assim, não faz muita diferença não, sabe? Se você tiver o azul e o vermelho, já resolve bastante. No caso de terapia capilar, tá? Pode passar. Observações. Ao escolher um aparelho de laser, deve-se escolher um aparelho com potência a partir de 100 miliwatts. Então, nós temos no mercado aparelhos, às vezes você vê um aparelho de LED que ele é mais barato, mas a potência dele às vezes é 30, às vezes é 60, então escolha um que seja de 100 para frente. Por quê? Porque não olhe só para os nanômetros. Os nanômetros é a profundidade que aquela luz vai atingir. Não olhe só para essa profundidade, mas para a potência com que essa luz ela penetra nos tecidos. Então, essa potência aqui, que é em miliwatts, é muito importante para você olhar. Você olha nas especificações. Quando você for comprar, você procura as especificações do aparelho que vai ter lá. Outra observação é que o infravermelho também é um laser. Não é um LED, ele é um laser. Ele é praticamente incolor. Ele é praticamente incolor, atinge maior profundidade e permeia ativos no couro cabeludo. Agora aqui, o infravermelho é ativar cosmético no couro cabeludo. Você coloca lá um ativo, por exemplo, para queda de cabelo, ou um ativo para tratar alguma dermatite, e você vem com o infravermelho e ele consegue fazer essa permeação. Por quê? Porque ele vai mais profundo do que esses outros todos que eu falei. Porém, quando a gente compra inicialmente o aparelho, dificilmente a gente vai conseguir um que tenha todas essas luzes. Porque o que tem todas essas luzes aí vai custar uns 10 mil reais, tá, gente? Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Vou só tomar uma aguinha. Pode passar. Ó, eu trouxe para vocês alguns exemplos aqui, algumas curiosidades para vocês conhecerem. Esse é o Capelux, é um boné com LED. Então, eu que atendo muito homem, eu recebo o tempo todo cliente me perguntando desse Capelux. Ele é de LED, até porque o cliente fica com ele fixo na cabeça por um bom tempo, pelo menos uns 12 minutos por dia, e tem que ser por dia. É assim, a pessoa pega, liga ele na tomada, coloca na cabeça com o couro cabeludo limpo, para o LED vermelho fazer todas aquelas funções. É bom? Vale a pena? Olha, é bom se a gente usasse direitinho, mas é igual esteira. Sabe quando a gente quer malhar, que a gente compra uma esteira e põe na casa da gente? Que a gente vai aquela empolgação dos primeiros dias e que depois a gente esquece a esteira para lá? Esse boné é mais ou menos, acontece mais ou menos isso. Então, infelizmente, os clientes, assim, eu tenho uns 2 clientes que disseram que já compraram, mas que esquecem de usar. Então, às vezes, para eles é mais fácil vir fazer uma terapia com a gente. Esse aqui, gente, só é mesmo
uma curiosidade que eu estou trazendo para vocês, né? Para vocês comprarem para utilizar nas pessoas, não. Porque isso aí é muito de uso individual, sabe? Não vai ter como higienizar direito, é uma coisa que a pessoa compra para ela mesma utilizar. Elaine Braga, desliga o seu microfone, por favor. Aí, pode passar para frente. Ó, esse é tipo um diadema, é um arco assim que se coloca, que também é utilizado em casa, mas tem alguns terapeutas que compram para fazer um charme com os clientes, para utilizar também e receber os benefícios. Esse aí ele não fica, pode colocar ele completamente encostado, mas pode colocar um pouquinho mais alto, mas também é só LED, não tem laser nele não. Pode passar. Esse aqui é o da KLD, o Endophoton, ele é LED e laser. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente compra o aparelho e tem que comprar o cluster ou a caneta, ou comprar os dois separadamente? Então, tá aí um exemplo. Esse aparelho é vendido sozinho e a gente tem que incluir na compra um cluster ou uma caneta, ou os dois. Juntando os dois, vai dar por volta de uns R$ 3.000. Pode passar. Esse, eu esqueci de colocar a marca. Ele é um LED azul e vermelho, é um aparelho lindo. Inclusive, dá para comprar, se a pessoa quiser, dá para comprar uma ponteirinha para colocar aqui, dá para comprar uma ponteirinha, que é tipo um pentezinho para fazer no cabelo úmido. Só que ele é da MMO, ele é um aparelho, a marca é MMO. Só que ele é um aparelho que, por ser só LED, azul e vermelho, por não ter laser, ele é caro. Ele custa por volta de R$ 2.800. Pode passar. As escovinhas que alguém falou aí, fala da escovinha, prof. E aí, gente, essas escovinhas, são LED ou são laser? Essas escovinhas, elas são Xing. Então, se você for verificar, elas são fabricadas lá na China. Não que as coisas que são fabricadas na China sejam ruins. O iPhone é fabricado lá e é bom. Nós agora estamos aí verificando nessa pandemia, verificando o quão dependentes da China nós somos. Então, o que acontece é que essas escovinhas, elas são baratas e elas dizem que tem laser. Eu, particularmente, não acredito, porque elas são tão baratas para ter laser que eu fico pensando que é só LED. Mas a parte do LED em si, elas têm a certeza que tem? Tem. São boas? São. Tem registro na Anvisa? Não. Não vai ter registro na Anvisa, porque pode ser que tenha alguma que algum empresário daqui já tenha registrado tudo certinho. O que acontece? Qual é a diferença de um aparelho que tem o registro para um aparelho que não tem o registro? A primeira coisa é a questão da confiança, que se tem o registro, a Anvisa, ela, entre aspas, se responsabiliza por aquilo, que é realmente, né, de acordo com o que o fabricante está dizendo. E a outra coisa que é, assim, primordial, é que paga-se imposto. Então, quando você fala, esse aparelho está regulamentado pela Anvisa, nós temos duas certezas: que ele não vai nos fazer mal, que ele realmente vai fazer o que ele promete,
e que nós estamos pagando um imposto absurdo em cima dele. Então, pode ser, sim, que essas escovinhas tenham laser e que sejam baratas porque não estão pagando imposto. Mas não significa que são ruins, não, tá? Não significa que vai fazer mal, não vai fazer mal. Inclusive, esse Capelux, aquele bonezinho, ele já é aqui do Brasil, mas ele surgiu para as bandas de lá, não foi aqui não. Então as coisas elas surgem lá, depois é que traz para cá, depois é que vai regulamentar. Então não quer dizer que é ruim. Ao mesmo tempo, não quer dizer que tudo que é reconhecido pela Anvisa também seja bom. Esses dias eu tive um cliente que falou assim: olha, saiu aí uma pílula milagrosa para queda de cabelo e ela é registrada na Anvisa, então ela deve ser maravilhosa. Aí eu falei para ele: olha, até pasta de dente tem que ser registrado na Anvisa para ser vendido. Então, não é por isso que vai ser bom. Às vezes as pessoas utilizam o fato de ser registrado para fazer uma propaganda. Então, se você tem uma escovinha dessa, se você ganhou, se alguém viajou para o exterior, trouxe para você, usa. Mal não vai fazer. Eu só não realmente não acredito pelo preço delas que realmente tenha laser. Eu acredito que seja só LED mesmo. Agora, para você comprar, aí vai depender muito da fiscalização. Se na sua região tem uma fiscalização e tal, é muito intensa, aí você vai verificar. Mas dizer que ela vai fazer mal porque veio da China. Não, ela não vai fazer mal porque veio da China, não. Pode passar. Aqui, novamente, o que eu falei, né, do Ponce, que ele é LED azul e LED vermelho, eu repeti, ele não tem laser, pode passar. Esse aqui é maravilhoso, da HTM, esse é LED e laser, tá? Ele chama Fluence. E aí, gente, ele também é comprado sem o cluster, vocês estão vendo aí na imagem que tem o cluster, mas agora que eu tô tentando entender, os alunos veem as imagens ou não? Veem, né? Ah, tá. Vem Ah, sim. tá. Acompanha a imagem e escuta a sua Ah, voz. tá. Obrigada. Isso mesmo. Gente, é porque eu sou novata nesse aplicativo aqui, eu nunca tinha utilizado. E eu com tecnologia, assim, sem jeito, mandou lembrança. Mas vamos lá. LED, ele é LED laser, é o Fluence da HTM, ele é muito, muito bom. Ele é vendido separadamente, então só o aparelho custa aí uns R$ 1.800. Cada cluster desse custa acima de 900. Então, tem de 900, tem de... Só o cluster desse aqui, com laser e LED, custa 1.200, 1.290, por aí. Mas, assim, com um desse e um cluster que tenha LED laser, você resolve sua vida. Não precisa mais comprar caneta, nem comprar outro cluster, não. Exceto se futuramente você quiser comprar o cluster do infravermelho. Aí que é um outro tipo de laser. Mas não precisa comprar os outros só de LED, não. Sim, o do Face Max também, exatamente, LED laser. Que ele é o outro aparelho da HTM que tem LED laser, ele é um aparelho que juntou aquele gabinete de facial, que era o Stimulus Face, juntou tudo e tem uma entrada também para laser. Eu achei bem bacana. Pode passar. Esse aqui, Ecofibra, ele inclusive tem lá na faculdade Uniceplac, ele é maravilhoso. Esse aparelho é baratinho, tá, gente? Ele custa R$ 10.000. R$ 10.000. Faça uma vaquinha e me dê de presente esse aparelho aí, porque não dei conta até hoje. Ele é LED laser, ele vem com. Só que aí ele já vem com tudo, né? Já vem com
vários tipos de canetas, vários tipos de cluster. Ele é, assim, fantástico. E uma coisa que eu gosto muito dessa empresa é que, assim, qualquer dúvida que a gente tem, eles respondem pelo WhatsApp, como que programa, como que faz, mas também custou 10 mil, né? Aí, o mais completo, assim, atualmente é esse. Ah, tem um motivo também para ele ser tão caro. Não é só a questão dele ser completo, não. É porque existe a Academia Brasileira de Tricologia, que é a ABT, e eles fizeram um convênio com essa ABT. E aí, só de dizer que ele é reconhecido pela ABT, já acrescentaram mais uns 3 mil reais aí em cima. Então, é mais questão de marketing também. Pode passar. Finish? Vamos para as perguntas? Vou responder todo mundo, pode ficar tranquilo. Oi, professor, eu vou deixar na sua imagem, tá? E aí eu salvei aqui, porque o chat vai subindo, né? Mas eu procurei salvar aqui salvei aqui as perguntas, tá? Das alunas. Ok. A Neuza, ela perguntou onde você fez a sua especialização, né, em tricologia, tá? Em quanto tempo? Foi um ano. Tem várias faculdades que fornecem. Quando você for fazer, procura uma que seja semipresencial, que não seja só à distância. Mas, assim, sobre a pós-graduação, o que eu posso falar para vocês? O que eu sei de tricologia, eu aprendi a base da terapia capilar, eu aprendi na faculdade de estética, e depois eu fui sozinha e meti as caras. Pós-graduação em tricologia, aliás, pós-graduação de forma geral, infelizmente, a gente não aprende tanta coisa em pós. Eu fiz mais para eu ter o título. Por quê? Porque para a gente dar aula, a gente precisa ter o título. Então, você tem que entender o quê? Você quer aprender, aprofundar? Então, faça um curso à parte. Pode ser até o meu. Eu tô montando um curso aí. Agora, se você quer a titulação, faça pós. Em pós, a gente não aprende as coisas profundamente. Por quê? Porque a gente estuda muito artigo científico. Então, estuda artigo científico. Prática mesmo é pouca, entendeu? Então, procure uma faculdade que seja semipresencial ou faça um bom curso de terapia capilar por fora. Pode perguntar, próximo. Tá. A Monique dos Anjos, ela perguntou se o laser é dispensável. Se o laser o quê? É dispensável. A princípio é. É sim. Se você está começando, o laser é dispensável. Ele não é um dos aparelhos que você fala assim, meu Deus, eu tenho que ter, porque senão eu não serei uma excelente terapeuta capilar. Eu, particularmente, acho outras terapias melhores do que o laser. O que acontece é que, como eu estou dizendo, o laser, ele chama muita atenção, em propagandas ele fica muito bonito e fideliza muito o cliente. Só que um ponto negativo da terapia com luz, que eu esqueci de falar na aula, mas estamos continuando aqui, um ponto negativo é que a gente tem que fazer muitas sessões. Então, por exemplo, se nós íamos fazer umas 10 sessões de uma outra terapia de luz, a gente faz umas 20. E aí, nem sempre a gente tem essa paciência para ficar fazendo. Eu falo umas 20 em caso de queda de cabelo mesmo, tá? Mas se for só para hidratar o fio ou tratar uma dermatite ali, você faz menos sessões. Eu detesto vender grande quantidade de sessões para o cliente.
Principalmente se for homem, ele não volta. Ele não tem paciência. Certo. Pode continuar. Tá. A Rebeca, ela perguntou, né, quando que você pode dizer que você é um terapeuta capilar? Ou seja, a gente, como você mencionou, né, nós saímos da faculdade com embasamento, né, mas eu tenho que me especializar. Quando que ela pode passar isso com segurança para os clientes dela? Não, hoje eu sou um terapeuta capilar. Ok. A partir do momento que você estuda qualquer terapia capilar, que são as que você estuda na faculdade, você pode se considerar um terapeuta capilar. Porque é aquele que cuida do cabelo, é aquele que cuida do couro cabeludo. Agora, o que você não pode é se intitular tricologista, porque o tricologista ele realmente tem que ter a pós-graduação em tricologia. Agora, o terapeuta capilar, se você faz terapias, quando você está tratando a saúde do couro cabeludo e do cabelo, você já é um terapeuta capilar. Então, todos que saem da graduação de estética e cosmética podem sim se intitularem esteticistas e terapeutas capilares. Perfeito. E a Deise perguntou também qual é o efeito antioxidante, né? Se ela botou assim, ele tem efeito antioxidante, aí eu creio que ela deve ter colocado do laser e do LED, né? Qual que é a diferença entre eles dois, a nível de efeito antioxidante? Estou aqui reformulando um pouco a pergunta dela. Certo. O mais antioxidante realmente é o vermelho, o laser. Tanto que ele é o que eu falei que dá para fazer também o ILIB. E o ILIB, que é aquela terapia que a gente faz no pulso, aquele ILIB, ele vai ser antioxidante na circulação sanguínea. Então, o laser vermelho é o mais antioxidante. Mas é o laser vermelho mesmo. O laser vermelho mesmo, né? Uhum. E a Cláudia, ela perguntou com relação ao Ponce, né? Quanto tempo seria o azul e quanto tempo o vermelho? Mas até você mencionou que tem que ver o que o fabricante recomenda, né? Respeitar, tá? Exatamente. Você precisa olhar no manual de instrução. O manual de instrução, ele vem dizendo quanto tempo que você vai usar de cada terapia. Certo. E ele também é válido para já se iniciar um atendimento capilar, né? Para aquelas pessoas que estão começando, né, professora? Porque aí ele tem um custo menor e aí você vai agregando ali com relação aos outros tratamentos e também as outras eletroterapias, que até eu tenho mencionado bastante em sala de aula. Eu não tenho laser, começa com vapor, começa com alta frequência, já vai te dando subsídio, você já vai formulando ali alguns tratamentos para você chegar com essas outras eletroterapias, não é verdade? Claro. Não, o Ponce, para quem está começando, é um bom aparelho. É um bom aparelho. E a Deise também colocou aqui a chapinha infravermelha, que também é ultrassônica, ela funcionaria? Pois é. Estão surgindo chapinhas cada vez assim com tecnologias melhores, né? Provavelmente eu nunca utilizei. Então, estou sendo sincera com a aluna que se perguntou. Eu nunca utilizei. Mas eu acredito que sim, até porque são aparelhos nacionais e são aparelhos aprovados, né, e tal, pela Anvisa. Provavelmente faz sim o efeito que tá prometido aí no rótulo, né? Eu acredito que sim. Agora, eu não sei se poderia passar igual para permeação de ativo, eu não sei, pô, tem que ler, porque essa realmente eu nunca utilizei, não. Cíntia? Professora Cíntia me abandonou, gente? Cíntia, ativa o seu microfone. Eu desativei sem querer. Eu fui desativar a aluna que entrou com o microfone ligado e acabei desativando o seu. Ativa aí, por favor. Pronto, ativei. Tranquilo.
A Helena, ela perguntou sobre o uso a diferença entre o laser, né, e o efeito dele no microagulhamento. Se tem alguma Tá. contraindicação, tá? Se pode fazer o microagulhamento, aplicar o laser, ou pode ser feito antes e aplicar o laser depois. Como que funcionaria com essa questão do microagulhamento? Porque algumas alunas fizeram a mesma pergunta praticamente. O laser ou o microagulhamento? Ok. Ou o LED, né? O laser e o microagulhamento, o LED e o microagulhamento. Então, olha só. O laser, que é o vermelho, que nós não vamos fazer no couro cabeludo molhado. Então, se a gente for utilizar com o microagulhamento, pode utilizar? Pode, mas a gente utiliza antes. Então, antes de eu fazer o microagulhamento, eu venho com o laser vermelho e faço. Se você tem o LED, você pode fazer depois do microagulhamento. Por quê? Porque o LED a gente pode fazer com o couro cabeludo úmido. Não tem problema, você pode fazer o microagulhamento, pode colocar o ativo lá, o fator de crescimento, e pode fazer o LED por cima, sem problema. Outra coisa que eu esqueci de falar na aula é que a gente pode trabalhar também com laser e LED para tratar a pessoa no pós-implante capilar. Então, eu tenho recebido homens que fazem implante e vêm como se fosse fazer um pós-operatório, só que do implante capilar. Então, aí sim é um recurso muito bom. Pode passar para a próxima. Cíntia, seu microfone desligou de novo. Cíntia, eu preciso que você faça a pergunta, ligue o microfone. Termina a pergunta, desligue o microfone, porque está dando interferência. Tem duas pessoas que estão com a câmera ligada também, a Rosária e a Cíntia Letícia. Estão ambas com a câmera ligada. A Maria do Rosário e a Cíntia Letícia. Uhum. Isso, que aí melhora. Não, perfeito, eu vou fazer isso, professora, obrigada. A respeito da contraindicação, né? Se ela segue os mesmos parâmetros das contraindicações para eletroterapia, porque a Maria da Conceição perguntou, para quem tem nódulos na tireoide, se tem problema estar utilizando. Ok. Olha só, basicamente, a contraindicação é aquela mesma de todo tipo de eletroterapia. Agora, com relação a nódulos na tireoide, você tem que verificar se essa pessoa ela tem feito acompanhamento com o médico. Se ela tem feito acompanhamento com o médico direitinho, não tem problema. Você pode fazer no couro cabeludo, pode fazer na haste, não vai ter problema. Agora, o que a gente não pode em pessoa que usa marca-passo, pessoa que está com câncer, que está com algum tumor, pessoa que grávida, né? Amamentando eu também não faço, não teria problema. Mas assim, sei lá, às vezes eu procuro me precaver de certos problemas, sabe? Então, se a pessoa ela tem nódulo na tireoide, pergunta se ela está fazendo um acompanhamento com o médico, pergunta se ela pode, de preferência, pegar uma declaração com o médico de que você pode fazer, porque eu penso assim, que enquanto profissionais da área da estética, nós temos que nos protegermos, porque nós não somos igual os médicos que não tem ninguém para acusar eles. Então, a grávida ela vem e faz uma terapia. Chega ali na frente, ela tropeça, cai, a culpa foi da terapia da gente. Então, tome bastante cuidado com a pessoa que está doente. Da mesma forma, tá? Da mesma forma, uma pessoa, por exemplo, que já teve câncer há muito tempo e às vezes não recuperou os cabelos, e aí provavelmente nem vai recuperar tudo mesmo, porque acaba que quimioterapia, radioterapia, acaba que mata muitos folículos,
Mas mesmo que a pessoa esteja curada, nós sabemos que a pessoa que teve câncer uma vez na vida, ela tem que fazer acompanhamento para sempre. Então, peça um laudo do médico para você fazer. Próxima. Verdade, a gente nunca sabe quando que vai ter novamente uma recidiva, né? Então é melhor prevenir e sempre Sim. estar com o laudo médico para a gente poder ter mais garantia, até mesmo sucesso no nosso tratamento, né? Sim. A Monique dos Anjos perguntou se tem algum equipamento que substitua o laser vermelho, mas aí você já falou do Ponce, né? Que é o LED, que justamente Substitui não. e para quem substitui, não vai substituir, mas já dá para fazer um excelente tratamento e começar, né? Antes de ter. Sim. Então, o que substitui o laser, no caso, é o LED, que é uma luz, uma fototerapia mais barata. Certo. E a Andressa perguntou assim, quais são as melhores cores de argila para queda de cabelo? As melhores cores de argila para queda de cabelo. Ok. Eu utilizo pouca argila. Eu sou bastante apegada à eletroterapia. Então, eu utilizo pouco argila nas minhas terapias. Mas eu ensino também e eu tenho aqui para alguma emergência. Mas, assim, a que nós mais utilizamos realmente é a argila verde, porque ela é adstringente, ela é antioxidante. Geralmente, a pessoa que tem queda de cabelo, principalmente o homem com queda de cabelo, ele tem o cabelo mais oleoso, então a argila adstringente vai ser melhor. Se a pessoa não tiver o couro cabeludo oleoso, aí sim você utiliza a argila branca. Mas são essas duas as principais, a branca e a verde. Perfeito. A Cláudia até colocou aqui uma brincadeira, né? Brincadeira não, fez um pedido. Professora, passa um procedimento capilar para a gente fazer na época da quarentena. Né? Tá pedindo aí sugestão do que você indicaria para a gente poder fazer na época da quarentena para não deixar o cabelo cair. Ok. Já que a gente está passando por tanta, como é que se diz? Por esse circuito todo, né? Ok, eu não avisei no início, mas eu vou falar agora que quem ficar até o final vai ganhar um e-book com um protocolo de presente. Então, já tá aí. Pronto, já ganhou, Cláudia. Quem não pede não chora. Ou quer dizer, quem Já não tá pede aí. ganha, né? Então, ela Sim. já ganhamos, né? E a Maria do Carmo perguntou o que ela pode usar para substituir a alta frequência, né? Eu Nada, creio que seja, não tem nada que nada. substitua, né? Realmente. Nada substitui a alta frequência. Se você quer ser um terapeuta capilar, a primeira coisa que você tem que adquirir é uma alta frequência. A alta frequência, ela é assim, é, é a nossa principal ferramenta na terapia capilar. Não tem jeito. Por quê? Porque o choque da alta frequência com o couro cabeludo, ele vai gerar o ozônio, que é o O3. O ozônio, ele é como se fosse um oxigênio turbinado. Esse ozônio, ele é fungicida, bactericida, ativa a circulação, é cicatrizante. Então, é muita coisa boa num aparelho só. E não é tão caro. Então, o seu primeiro aparelho para terapia capilar tem que ser a alta frequência. Nada substitui, não. Perfeito. Aí eu tenho aqui a pergunta, só tem mais 3 perguntas aqui, professora. Tranquilo, não estou com pressa, não. Então ótimo. Em relação a Liliane perguntou, em relação ao implante capilar, quanto tempo depois ela pode começar a fazer a terapia capilar, né, para poder potencializar esses resultados do implante, né? Ter um resultado um pouco mais rápido. Ok. Se for terapia com luz, que não vai agredir, se for a terapia com laser ou com LED, você pode fazer até no outro dia já. Não tem problema nenhum. Agora, se for uma terapia, sei lá, um microagulhamento, tem que esperar aí pelo menos uns 6 meses. Deixa eu ver, jamais você vai colocar argila, porque vai estar ferido. Então,
A fototerapia, o laser, o LED, vai ser bom porque vai até cicatrizar mais rápido. Agora, claro, para você se precaver mais uma vez, ele tem um médico que fez o implante dele, não tem? Então, fala para ele perguntar para o médico dele se ele já pode começar. Agora, se ele não tem contato com o médico, por exemplo, tem cliente aí que vai para a Turquia fazer, né? Ele não tem contato com o médico. Então, se for terapia com luz, fototerapia, laser ou LED, você pode fazer. Assim que ele voltar lá de Istambul, você já pode começar a fazer. Deve ser Perfeito. difícil tirar argila. Alguém falou, deve ser difícil tirar argila. Eu tenho um macete para tirar argila. Então, quando você vai preparar a argila, a máscara de argila ali para você colocar no couro cabeludo, você coloca um pouquinho de condicionador ou um pouquinho de shampoo, depende da terapia. E que é para sair mais fácil. E outra coisa, pelo amor de Jesus Cristo, argila é só para o couro cabeludo. Se você passar nos fios, vai ressecar tanto, mais tanto, que aí vão te xingar. Pode perguntar, Cíntia. Tá. A Monique perguntou assim, com relação à estimulação da ATP, né, do laser, pode ser conseguido de outra forma, para gerar aí essa... Microcorrentes. Microcorrente. Aí para gerar, em relação à eletroterapia, a que mais gera ATP realmente é a microcorrentes. Gera mais do que o laser, inclusive, bem mais. Microcorrentes. Qual a Monique? A Monique dos Anjos? Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, é a Monique dos Anjos, é ela mesma. Sim. A Monique não sai da minha cola, não. A Monique vai fazer meu curso. Você vai aprender isso no curso, tá, Monique? Obrigada por me que pedir. ótimo. Com relação à quantidade de joules, a Cintia Letícia, é minha xará, né? Com relação à quantidade de joules para o tratamento da alopecia androgenética, qual a quantidade de joules do laser para tratar a alopecia? Certo. O mais usual é 3 joules. 3 joules. É o mais usual. É assim, eu já verifiquei vários fabricantes, mas o que a maioria indica são 3 joules. Certo. E a Cíntia perguntou também aqui se pode fazer o uso da microcorrente do laser na mesma sessão. Pode, não tem problema nenhum. Pode, né? Uhum. A Cris, ela está com uma cliente, prof, ela botou assim, professor, estou com uma cliente que foi diagnosticada com alopecia fibrosante frontal. Você acha que tratamentos com laser conseguimos reverter o caso? Faz 2 anos que ela começou a alopecia. Olha, esse tipo de alopecia aí, recuperar você não vai conseguir. Porque geralmente, quando a gente verifica, já cicatrizou. Se tem 2 anos, então já cicatrizou a região. Falando a grosso modo, é como se a raiz, o folículo tivesse morrido. O que você pode é fazer um tratamento nessa pessoa para que ela não perca mais tanto cabelo. Porque não é esse tipo de alopecia não é uma alopecia que vai parar no caminho, ela vai continuar. Então, o que você pode é tentar retardar ao máximo, mas reverter realmente não reverte, não. Certo. A Neuza perguntou também que ela viu no seu Instagram fazendo uma massagem com aparelho vermelho nas mãos. Sim, pois é. Olha, esse aparelho, o que que acontece? Eu gravei uma aula pequenininha e eu até coloquei essa aula à venda, mas eu vou colocar ela no curso, ela vai estar dentro do meu curso. Então, assim, tem alguns segredinhos meus que eu realmente só passo para quem faz meus cursos, entendeu? Tá certo. E até perguntaram aqui também se você não se predispõe a fazer uma pós de terapia capilar. Olha uma coisa boa, prof. Eu ia Nossa, também.
Ué, se alguma faculdade aí, se alguma faculdade se dispuser, porque para a gente propor uma pós, realmente tem que ser através de uma universidade, né? O curso que eu tenho, que eu estou montando, ele é um curso completo de terapia capilar, mas a pessoa só vai ser terapeuta capilar, ela não vai ser tricologista, porque realmente não é uma pós. Certo. Mas para quem quer trabalhar com a parte da terapia capilar, e isso até eu falo bastante até para as alunas, né? Quem quer trabalhar com a parte da terapia capilar, fazendo esses procedimentos para tratar as alopecias, fungo, dermatites, com todos esses equipamentos eletroterápicos que vai potencializar aí o resultado, né? O terapeuta capilar por si só ele já faz, né? Faz. O terapeuta capilar, ele faz as mesmas coisas que o tricologista faz. A única diferença é o título mesmo. E eu garanto que, dependendo do curso que a pessoa fez, ou dependendo daquilo que ela aprendeu, até mesmo na faculdade de estética, eu garanto que um terapeuta capilar, na maioria das vezes, trabalha melhor e sabe muito mais do que um tricologista. Por quê, gente? Porque, como eu falei, uma coisa é a gente que está saindo de uma faculdade de estética, que a gente estudou terapia capilar na faculdade de estética. Aí a gente faz uma pós, a gente já tem uma noção. Agora, quando vem uma pessoa de outra área, que é o que acontece muito, eu tenho, para vocês terem ideia, eu tive na minha pós de tricologia, eu tive uma colega que ela era veterinária. Então eu tinha até dó, porque ela não tinha a menor noção de pele humana, ela não tinha a menor noção e em pós, como eu falei para vocês, em pós-graduação, a gente aprende muito com artigo científico. Eu pergunto para vocês, quem vai fazer um melhor trabalho? Ela que é tricologista, que tem pós em tricologia, mas que é veterinária, ou vocês? Que não fizeram pós, mas que estudaram a terapia capilar na faculdade e que podem fazer um curso à parte se quiser se aprofundar mais, entendeu? Tem mais pergunta, prof? Tem mais umas aqui, né? As meninas estão Pode aqui perguntar, elogiando. não estou com pressa, não. Elas estão elogiando, né, que você é uma excelente terapeuta, que a aula foi maravilhosa, a gente conseguiu atingir aí 100 pessoas, né? Aí tem umas que vão entrando, vão saindo, deve ser por conta da internet, né? Sim. E tem aqui também uma pergunta: quanto dura o tempo de um tratamento, né? Que a Tainá Castilhano acabou de botar aqui. Sim. Antes da Tainá, eu vi que teve uma pessoa que perguntou se eu prefiro Dermapen ou Dermarole. Isso, Dermapen ou Dermarole. Eu salvei ela aqui também para perguntar. Tá. Ela botou aqui Em relação a resultado, tanto o Dermapen como o Dermarole dá resultado. Agora, com relação ao financeiro, a Dermapen é melhor. Por quê? O cartucho, ele custa mais barato, então você vai ter um investimento alto, mas é só no início para comprar a Dermapen. Depois você vai comprar os cartuchos e, além disso, descartar um cartucho, você está descartando menos lixo. Quando é o derma roller, é muito lixo que você descarta, né? Porque é um por vez. Então, eu prefiro Dermapen por causa do preço e porque gera menos lixo. Mas em relação a resultado, tudo é maravilhoso. E a outra pergunta qual que era? A do tempo de tratamento. Do tempo de tratamento, né? Depende da avaliação, né, próprio? Vai depender tudo. Sim, mas eu vou tentar responder aqui. Você quer saber o tempo de uma sessão de terapia ou o tempo do tratamento todo? Tá, eu vou falar sobre o curso. No meu Instagram, gente, eu vou passar também para vocês, eu vou dar de presente para vocês um e-book, e aí vocês já vão também ter o meu contato para tirar todas as dúvidas sobre o curso. Eu vou lançar o curso, eu espero ainda esta quinzena. Duração do tratamento. Do tratamento que elas querem fazer. Ok.
Olha, se for um tratamento para queda mesmo de cabelo, o que a literatura fala para gente é que para tratar queda de cabelo masculina, é de 3 a 6 meses para você ter resultado visível. Isso é o que a literatura nos traz. Se for queda de cabelo em mulheres, é de 6 meses a 1 ano. Então, quando o seu cliente chega, você precisa rezar essa ladainha para ele. Dizer, olha, é um tratamento. Então, o que vai variar vai ser o número de sessões. Porque, por exemplo, tem terapeuta que gosta de fazer sessão de 15 dias. Tem terapeuta que gosta de fazer uma vez por mês. Tem terapeuta que gosta de fazer uma vez por semana. Depende muito da situação daquele couro cabeludo, para você dizer se vai fazer semanal, se vai fazer quinzenal ou mensal. Mas com relação ao tempo todo, em homem, de 3 a 6 meses para se ter resultado legal, em mulher, de 6 meses a 1 ano. Isso é o que a literatura nos traz. Perfeito. Ah, gente, eu já estava esquecendo, ó, essa daqui, para quem não conhece, é Maria João. Ó, dá oi, Maria João. Oi, gente. Oi. Maria João, ela é minha mascote, minha colega de trabalho aqui. Pronto. Ela estava com ciúme. Ótimo. Tem outra pergunta aqui, pronto. A Elane pergunta, a Yasmin primeiro perguntou para queda de cabelo, então, se ela pode associar alta frequência, o LED e o microagulhamento. Ambos são muito bem-vindos. E se tem um parâmetro, assim, de tempo entre eles, ou cada sessão você faz junto, porque ela não completou aqui a pergunta dela, mas eu creio que seja porque é a pergunta de algumas alunas também que acabam fazendo. Você pode fazer os 3 no mesmo dia, ou você pode fazer só o microagulhamento um dia, e sei lá, como o microagulhamento a gente não faz, a gente faz mensal, né? O microagulhamento você tem que fazer mensal, porque você tem que esperar a pele se recuperar. E aí, nesse meio, se você quiser fazer uma terapia com o laser ou com o LED, pode fazer para enriquecer. Certo. A Cíntia perguntou aqui também novamente. Val, só um minuto que ela já vai responder essa tua pergunta, tá? Com relação à terapia capilar antes dela ter Eliane, se nas suas anamneses você tem muito cliente com fungos no couro cabeludo, né? Para fazer tratamentos. Clientes que apresentam fungos, né? Dermatite, psoríase, alguma dessas afecções. Bastante. Muito cliente com fungo eu recebo. Isso aí é muito, muito frequente. Inclusive, antes mesmo de você tratar a queda de cabelo, você tem que tratar o fungo. Certo. E a Cíntia perguntou com relação à microcorrente, né? Qual seria a frequência, né? Porque ela já viu alguns protocolos, o pessoal usar gel condutor, usar gases, a microcorrente com gases na ponta, né? E queria saber mais ou menos como que você indicaria o uso da microcorrente. Tá. Ok. A microcorrente, o parâmetro varia de fabricante para fabricante. Porém, ela precisa sim de um gel condutor, de preferência um gel neutro. Precisa do gel condutor. E a maioria vem sem a necessidade de colocar gás na ponta. Agora, por exemplo, na faculdade Uniceplac, eu tive o contato com uma que a gente coloca cotonete na ponta. Eu achei, assim, super diferente, eu nem conhecia ainda. Mas eu gosto mais daquela bastãozinho mesmo, e eu não coloco gás, não. Agora, se tem algum fabricante que indica a gás, eu acredito, assim, por aquilo que a gente estuda, que a microcorrentes faz, eu não sei, eu não colocaria gás, não. Não, perfeito. Aí tem mais duas perguntas Da aqui. mesma forma, voltando aqui, da mesma forma, a alta frequência. Eu vejo, às vezes, os profissionais colocando gás no rosto para passar alta frequência. O que a literatura nos diz é que a gás, ela vai gerar, sim, uma leve barreira. Lembra que a alta frequência
o choque dela em contato com a pele é que gera o ozônio. Se você coloca uma barreira, da mesma forma quem coloca alta frequência por cima de produtos. Não, é com a pele limpa e sem nada por cima. Certo. E tem a pergunta da Rose é com relação à técnica do ILIB. Se ele também pode ser indicado para os tratamentos de quedas e para os variados tratamentos de alopecia. Não, não. Se você quiser fazer uma gracinha com o cliente e fazer, vai melhorar a saúde dele, mas eu não acredito que vai ter esse efeito todo, não. Porque, assim, claro que tudo que é antioxidante vai melhorar, mas eu não acredito que vai ser tão bom a esse ponto de chegar lá nos folículos, não. Perfeito. E a Valéria estava querendo saber com relação à agulha, né, do microagulhamento. Qual que é o milímetro da agulha do microagulhamento que você usa nos seus tratamentos? Certo. Eu geralmente não passo de 1. É de 1 para trás. Então, se a pessoa ela tem a cabeça muito lisinha, meio já dá. Meio milímetro já dá. Se a pessoa ela tem muito cabelo ou dificulta um pouquinho, aí eu coloco 1 milímetro. Não vejo necessidade de colocar mais, não. Até porque você vai criar aquela ranhura e não precisa ter aquele sangramento de pegar um balde para parar, não, tá? É só mesmo leve. Precisa aquele sangramento intenso, não. Certo. E a Tainá, ela botou assim, professora, com a alopecia androgenética, quando o cliente está com os pelos da sobrancelha caindo, né? Acho que ela quis colocar assim, e os cabelos têm como várias falhas, ou seja, os cabelos estão com várias falhas, né? Você tem como fazer nascer novamente, né? Certo. Isso aí não é alopecia androgenética, não. Isso aí é a alopecia areata. É a areata, porque ela tá em pontos determinados. Então, geralmente surgem os buraquinhos no couro cabeludo, às vezes cai sobrancelha, tem pessoa que cai até o cílio. Então, é um tipo de alopecia dificílimo de se tratar. Tem que ser tratado em conjunto com o médico, tem que ser tratado em conjunto com o psicólogo, porque é autoimune, não tem. O médico geralmente passa muito corticoide, aplica injeções de corticoide, tem pessoa que demora anos para o cabelo voltar. Então, não dê muita esperança que a sua terapia, que a minha terapia vai fazer muito efeito, porque não vai. Às vezes eu até trato, para dar mais conforto para aquele cliente, para ele se sentir cuidado. Mas dizer que vai fazer efeito e que vai ser rápido, realmente não. Verdade. Tem que avaliar também um outro ponto, né, professora? A questão da alimentação. Todos os tratamentos, eles são muito bem-vindos, né? Mas o cliente também tem que fazer uso de uma boa alimentação, né? Sim. Alguns outras substâncias alimentares, né, para poder potencializar, principalmente quando está relacionada ao enfraquecimento, né, a falta de nutrientes nessa fibra capilar. Isso, exatamente. E teve também só uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem. Não, foi da alopecia androgenética. O aparelho da EcoRé seria um bom aparelho, porque ele é bem caro? Não significa que o mais caro vai ser o melhor, né? Isso. Olha, é o que eu falei. Ele é bom porque ele vem muito completo já com os clusters e com as ponteiras, mas assim, eu não acredito que você precise de 10 mil reais para ter resultado com o aparelho, não. Até porque ele vai fazer ele vai ter o mesmo laser, o mesmo LED que um aparelho da HTM, por exemplo, vai ter. É como eu falei, ele é maravilhoso? Mas ele tem muita questão do marketing por trás. Porque como ele é apadrinhado
pela Academia Brasileira, Academia Brasileira lá de Tricologia, ele ficou famosinho, assim. Mas, assim, essa academia tem também uma linha de cosmético lá, que ela apadrinhou e que só serve aquela. Então, são coisas, assim, que pra gente que é cosmetólogo, não casa, não fecha. A gente não concorda com isso, entendeu? Perfeito. Tem outra pergunta aqui, com a questão do couro cabeludo, né, professora, aqui. Quando você tem um couro cabeludo muito oleoso, primeiramente você trata o couro cabeludo, para depois ver as outras afecções que estão decorrentes dessa oleosidade, como uma queda, ou algum tratamento que o cliente fez também, não é? Com algum produto que deixou o cabelo mais fragilizado, ou até mesmo as questões das alopecias. Sim, e também, às vezes, o cliente não sabe lavar o cabelo. Se for homem, principalmente, eles não lavam o cabelo direito, muitos não passam shampoo, lavam com sabonete, outros lavam só com água, só com água. Daí vocês imaginam. Não sabe lavar o cabelo, tem que aprender. Por isso que eu falo, a gente também tem que educar os clientes, né? Para poder, como é que se diz? Saber fazer, dar a sequência do home care em casa, né? Até as meninas perguntaram, né? A sequência, teve uma outra pergunta aqui sobre a sequência do home care, né? Qual que seria essa sequência, né? Se você indicaria algum tipo de tratamento. Eu falo que você tem a sua linha de produto agora, né, professora? Depois você poderia falar um pouquinho dela, né? Depois mostra aí pra gente. Ô, gente, olha só, é porque vocês sabem, eu sou cosmetóloga. E como cosmetóloga, a gente nunca que vai defender um cosmético só. Porque a gente sabe que existem linhas e linhas e produtos bons em várias delas, e produtos ruins também. Mas, assim, eu tenho, graças a Deus, consegui lançar meu shampoo. Esse é o de uso diário, que eu utilizo principalmente para os homens. E esse aqui é um de limpeza profunda, que eu utilizo no caso do homem que tem o couro cabeludo muito oleoso, eu passo para ele lavar uma vez por semana. Agora, para as mulheres, eu passo mais só de uso diário, porque o shampoo de limpeza profunda resseca muito os fios, né? Então, só mesmo para os homens que eu passo. Mas assim, gente, até para os meus clientes eu sou muito sincera. Eu falo, olha, esse é o meu shampoo, eu estudei para desenvolver esse shampoo, ele é o shampoo do meu método, mas assim, o shampoo não vai fazer milagre. O que a gente precisa fazer um tratamento. E aí, realmente, o home care é de acordo com cada necessidade. Infelizmente, não tem um home care padrão, não. Como, por exemplo, o home care é um produto específico para crescer cabelo, né? Não adianta só usar o produto em casa, até respondendo a pergunta da Cláudia, né? Que era justamente essa, o que fazer para crescer cabelo. Não adianta só usar o shampoo e usar o tônico, vi no mercado, vi não sei aonde uma linha, vou comprar porque vai crescer cabelo. Se não fizer um tratamento adequado e assertivo, não vai ter tanta funcionalidade, somente o uso do cosmético, não é? Sim. Sim, os profissionais têm desconto, sim, em comprar meu shampoo. Pra vocês terem ideia, a gente vende esse shampoo, esse verdinho por 64, esse outro por 67. Mas para vocês é 29. É porque a gente passa para você repassar para o cliente ter a porcentagem, né? Claro. Do mesmo jeito. Depois, se quem quiser, é só me falar. Tem mais perguntas, prof? As meninas colocaram aqui com relação mesmo aos produtos, né? E algumas eu passei para você até mesmo já em forma de pergunta e você respondeu, né? Teve uma que colocou que a alta frequência estimula o crescimento. Não seria só alta frequência, né, professora? Seria todos os outros estímulos, né, que tanto o equipamento como a junção dos outros tratamentos vai
propiciar, né, para que tenha essa ativação aí dos folículos, né, e você tenha um cabelo mais fortificado, mais nutrido, e com crescimento também mais prolongado. A alta frequência, ela não faz o cabelo crescer, não. Ela não estimula o crescimento do cabelo, não. O que acontece é que, às vezes, por infecções fúngicas, a pessoa ela começa a perder mais cabelo e o cabelo começa a enfraquecer também. E aí a alta frequência ela vai tratar essa infecção fúngica. E aí, tratando essa infecção fúngica, o cabelo volta a se desenvolver. Mas não quer dizer que a alta frequência ela estimula o crescimento do cabelo, não. Ela só dá mesmo saúde para o couro cabeludo. Perfeito. Tá. Agora, então, eu quero dar o meu presente para vocês que ficaram até o final. Primeiro, eu quero pedir a vocês para me seguirem no Instagram, quem não me segue ainda, prof_Edna Braga. E eu vou colocar na minha bio, na bio do meu Instagram, eu vou colocar a partir das 10h30, a partir das 22h30, eu vou colocar na bio um e-book que eu preparei especialmente para vocês. É um e-book falando de óleos essenciais na terapia capilar. E ao final desse e-book tem um protocolo. Vai ser o protocolo que vocês fazerem aí na quarentena e vai ser um protocolo que vocês fazerem nos clientes também. E lá também tem os meus contatos. Aí você que quer falar comigo, mande mensagem no WhatsApp, lá tem meu WhatsApp. Eu e o meu digníssimo... quer vir aqui, amor? Quer não, ele disse que ele tá feio. Eu e o meu digníssimo, que também é professor, ele é o professor Neto Mendes, ele é professor do Senac, professor de barbeiro e de biossegurança e de algumas outras disciplinas. Nós abrimos agora um canal, é assim que fala, gente? Fizemos. Vocês verem como eu sou na tecnologia. Nós fizemos um canal no YouTube que se chama Casal na Sala. Não se assustem, a gente não está fazendo coisa errada. Casal na Sala. Então, lá nós já temos 5 inscritos. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã e minha outra irmã. Nos sigam lá também. Como é que fala? Abriu, não? Fizemos. Nós fizemos esse canal lá no YouTube, tem pouquinhos dias, realmente, tem pouca coisa lá ainda, mas é porque nós somos um casal de professores e nós queremos passar alguns conhecimentos para vocês. Então, nos acompanhe lá que vai ser um prazer, Casal na Sala. E o meu Instagram, prof_Edna Braga. Então, a partir das 10h30, lá na bio do meu Instagram estará um link para você baixar o e-book. Perfeito. Prof, a gente queria agradecer a sua participação, foi maravilhosa, você como sempre maravilhosa, muito obrigada, as alunas amaram, entendeu? Elas estão colocando aqui vários elogios, né? E assim, a gente só quer agradecer com essa contribuição riquíssima, tá? A Kátia aqui já até colocou o Insta aqui do Casal na Sala, para o pessoal também seguir. Isso, né? Tem Instagram Casal na Sala também, tem canal no YouTube Casal na Sala. E lá vai ter todas as informações também do seu curso, quando você vai preparar um curso aí com carinho aí para a gente também poder especializar ainda mais, né? Como a gente fala, mesmo a gente como professor, a gente está sempre se especializando, sempre buscando mais novidades, entendeu? Porque quanto mais novidades a gente tem, mais conhecimento também a gente gera, né? E eu quero agradecer, muitíssimo obrigada. Queria abrir também aqui para a professora Rúbia falar um pouquinho. Rúbia, pode falar, eu vou fechar aqui o meu para você também se despedir das alunas, agradecer a participação dos alunos do IESB, ou do CEUB, do IESB, da LS que entraram, né, para compartilhar também a nossa aula, para assistir a nossa aula. Muito obrigada pela presença de vocês, né?
e a todos os nossos alunos da Uniceplac também, que participaram de todas as turmas da estética, né? Muito obrigada, certo? Estamos muito felizes aqui com a participação de vocês. Prof, pode falar. No YouTube é Casal na Sala, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o link depois para a Rúbia, o link de tudo também, porque aí ela espalha para todo mundo. Pronto, pode deixar que eu compartilho aqui nas redes sociais. Pessoal, eu só queria dar um recado porque tiveram algumas alunas que ficaram curiosas a respeito do projeto. Inclusive, convidá-la, professora, a gente uniu todas as faculdades de estética em Brasília. Que coisa boa! As faculdades de estética em Brasília estão unidas nesse projeto. A gente criou o primeiro circuito integrado de estética online, que é para a gente transmitir as palestras. E aí a gente também está atrás de inscritos para o nosso canal, para que essas que bacana! Sejam todas ministradas lá pelo portal do YouTube, totalmente gratuitas. Então, os alunos terão a possibilidade de ter acesso a esse material de todas as faculdades ilimitadamente, com essas palestras que a gente está colocando, postando lá. Tá? Que bacana, vou me inscrever. Passa o link, professora. Eu estou procurando aqui o link, deixa eu só ajustar aqui, porque tem tanta coisa acontecendo aqui que eu estou completamente perdida. Entendi. E aí... Olha, gente, muito obrigada pelas perguntas, eu gostei muito, viu, da participação. Foi excelente a palestra, eu fiquei daqui caladinha, só prestando atenção. Cíntia, você está aí ainda? Estou sim, estou aqui. Não. Eu ligou meu som aqui também. YouTube, tá? Participem lá. Esse é o link? Esse é o link para o nosso canal. Não tem nenhum conteúdo ainda, tá? A gente organizou, a gente montou isso hoje. O meu já está melhor, já tem 5 inscritos. Pois é. A gente não postou vídeo, não postou nada, a gente está pedindo as inscrições, mas a gente já vai começar a colocar material lá para vocês também. Tá bom. Se quiser contribuir, professora, pode falar. Claro, será um prazer. Para contribuir, a gente agradece. Tá bom? Será um prazer. Depois só me falar aí alguma necessidade que eu gravo alguma coisa para vocês já colocarem lá. Para mim é uma honra. Muito obrigada. Porque eu fui aluna do IESB. Eu dei aula na Uniceplac, então eu estou em casa, né? Exatamente, estamos na mesma linha. Eu fui aluna e professora do IESB, estou na FACEPLAC, dou aula na LS e no CEUB, então estou em quase todas. Mas graças a Deus, né? Seguimos. O importante é a gente se unir com o único propósito, que é o de conhecimento mesmo. Sim. E fortalecer o nosso mercado de trabalho, né? Os profissionais da estética. Com certeza, com certeza. Então é isso. Obrigada, professora, mais uma vez. Eu vou deixar agora... De nada. Eu que agradeço. Contem comigo sempre, viu? Boa noite, meninas, a todas as meninas da LS. Boa noite. Todo mundo, boa noite. Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Professora, vai ficar gravado, né? Vai, eu vou te mandar. Tá joia. A gente disponibiliza o link, você pode compartilhar o link também, tá bom? Beleza, obrigada. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada. Eu não sei sair desse trem, não, gente. Só você fechar mesmo, fecha a aba da